Tudo bem, Rafael? Bom dia para você, para a Jenny, para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Lamentando, registrando aqui a desclassificação da seleção brasileira feminina de futebol da Copa do Mundo. A gente estava torcendo muito para chegar às oitavas, mas infelizmente não foi um resultado bom no jogo de hoje. É isso, a gente estava na torcida aqui desde cedo, estava aqui bem cedinho, eu e o Vitor Litaif na torcida, secando a França. O Panamá abriu o placar, que estava classificando o Brasil, só que aí depois a França passou o carro no Panamá e venceu com goleada. E não deu para as meninas, né? Mas é isso, vamos continuar na torcida aí, por mais apoio, né? Cobrando mais apoio e torcendo pelo desempenho das meninas. Feito o registro aqui. Elas já são vitoriosas porque elas fizeram uma revolução, inclusive uma aceitação da sociedade de entender que mulheres são atletas profissionais e tem um histórico como é o da Marta no futebol, assim, muito respeitável. Fiquei triste com a fala dela, né, que ela fala que é a última oportunidade. Nossa, quanto ela fez por esse país, o quanto ela fez pelo futebol, o quanto ela fez por outras mulheres, né? Não dá na conta, uma Copa não pagava tudo que ela cooperou aí na vida dela como atleta e como mulher. A seleção não era eliminada na fase de grupos, acho que desde 95? Desde 95. Exatamente então, isso, ou seja, isso mostra a evolução do futebol feminino, né? A luta das meninas para jogar futebol aqui no Brasil, porque não é fácil, até hoje não é. Vide aí os comentários machistas, né? Comentários de ódio no início das transmissões da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que inclusive o pessoal que transmitia teve que fechar os comentários, né? Um absurdo, mas tenho certeza que a maioria apoia, que a maioria acredita e apoia. Vamos nessa, Rose, para a nossa coluna de política. Rafael, só uma observação bem rápida. Eu não entendo tanto de futebol e também não acompanho quase futebol feminino. Assim, eu não acompanho. Eu sou vascaína, né? Então algumas vezes eu estou bem empolgada e outras vezes eu desmobilizo total de acompanhar futebol, resultado de futebol. Mas assim, fazendo uma comparação que nem é talvez a melhor, mas eu lembro muito do Reginaldo Rossi, e havia um movimento, né, na questão da música, que era muito pautado pelas gravadoras e pelas próprias TV. Então as pessoas decidiam quem é que ia fazer sucesso no país. O Reginaldo era um sucesso tremendo no Norte, Nordeste, avançou pela capacidade, né, dele como compositor, como cantor, o carisma que ele tinha. E quando ele apareceu na Globo pela primeira vez, quando ele entra nessas rádios, né, enfim, da grande mídia, ele já era um sucesso. Então ele se impôs, ele impôs a pauta, né, em função da grandeza artística dele. Mal comparando, porque assim, é um outro setor, mas a Marta e as meninas da seleção brasileira, elas colocaram esse esporte e o esporte feminino no futebol como uma imposição da pauta para toda a mídia, né? Que você vê que é uma cobertura que tem hoje que não havia antigamente, mas é justamente pela importância e a grandeza delas como profissionais. Então é isso, eu penso que está mais ou menos isso, né? Os nossos avanços muito miúdos na relação, né, com a capacidade das mulheres em vários setores. A capacidade de pessoas que estão fora daquele eixo ali, né, que eles colocam como padrão, que era o caso também do Reginaldo Rossi, enfim. Bacana, concordo. Acho que o exemplo cabe, sim, certinho, em relação a isso, nessa imposição ali de mostrar que existe e é isso, tem que ser respeitado e merece ser destaque. Bacana, Rose. Bom, vamos nessa. Partiu coluna de política aqui conosco. Vamos começar a coluna de política. O que você traz pra gente? Rafael, eu estou vendo que é uma movimentação muito grande essa semana, você está vendo, sobre a cúpula da Amazônia, os diálogos amazônicos, já citou, começa no sábado, e a vinda do presidente Lula para Parintins na sexta-feira. Então essa movimentação, a expectativa das pessoas, a bancada do Amazonas se mobilizando para estar presente, senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, aqueles que estão no arco de aliança e a base do governo, e alguns que estão migrando para essa base que não foram eleitos. E aí é que a gente vai ver também a presença deles. Mas há também já uma expectativa de não presença. Por exemplo, o senador Plínio Valério tem o título, mas há uma série de outras explicações necessárias a serem dadas na atuação dele, mas é uma presença que ninguém espera que esteja ali, pelo posicionamento que ele tem adotado já de muito tempo. E também o Alberto Neto, que é o bolsonarista raiz. Imagina, o Alberto Neto correu o risco do julgamento
para a vida toda dele votando contra a reforma tributária, num contexto que era altamente favorável à Zona Franca de Manaus, a gente se ele vai estar presente numa agenda do Lula, lá em Parintins. Então é isso, a movimentação hoje é essa, para saber quem são essas figuras políticas, prefeitos do interior, em deslocamento, essa organização para estar ali em Parintins. E sobre a cúpula da Amazônia, acho que a gente pode adiantar aqui hoje, Rafael, é que a gente percebe uma movimentação da sociedade civil entre os indígenas, o movimento indígena, na articulação de levar suas várias pautas, marco temporal, proteção do território, discussão a respeito de como o Estado pode cooperar no apoio da autodeterminação e dos indígenas de utilização desse território, no sentido de viverem, né, com condições de segurança, com condições de alimentação, de sustento, de acesso à educação, enfim, todas essas questões que envolvem os indígenas. Em relação ao marco temporal também, mas especificamente sobre o Estado do Amazonas, eu penso que pela mobilização, vai estar sim presente a discussão a respeito da questão do potássio, a questão Silves envolvendo a Eneva também, a empresa Eneva, e a questão do Foz do Amazonas, lá no Amapá. Essas pautas que muitas vezes envolvem debates e atores políticos e indígenas do Estado do Amazonas estarão presentes e devem ter ali uma forte repercussão durante os diálogos amazônicos e a cúpula da Amazônia, pelo que a gente está percebendo da movimentação e da organização das pessoas que estarão lá em Belém nesse período. Muito bem, tá então esse primeiro destaque que a Rosane traz em relação à agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em Parintins, dessa mobilização aí dos políticos do Amazonas para acompanhar essa agenda, e aí a gente tem essa quase que certeza, né, que não teremos Plínio Valério e Alberto Neto pelo posicionamento deles mesmos nessa agenda de Lula lá em Parintins. E parece que eu estou ouvindo os pensamentos e a fala do nosso ouvinte, os que são bolsonaristas e os que são lulistas agora. O que você está imaginando? Assim, os bolsonaristas, com certeza, comemorando, né, a não presença desses dois. E os lulistas, provavelmente, não vão fazer falta. Por aí, nessa pegada. Sempre essas reações. E aí a gente teve também o destaque, só para a gente completar aqui, dos diálogos da Amazônia, né? Essa mobilização das lideranças indígenas para colocar na pauta esses temas de muita relevância aqui para a nossa região, que vem ganhando destaque nacionalmente e internacionalmente também. Muito bem. O que mais, Rose, que você traz para a gente aqui na coluna? Rafael, eu queria que a gente registrasse rapidamente o julgamento ontem do Supremo Tribunal Federal. Pela importância dele para o contexto do país e para o contexto do estado do Amazonas também em relação à violência contra as mulheres e o que há de mais grave, o pior tipo de violência que está ali contextualizado no feminicídio, também no estupro, mas os feminicídios índices têm sido alarmantes e no estado do Amazonas, um dos estados que mais aumentou o número de feminicídios, segundo o anuário divulgado há poucos dias, relacionados aos registros de 2022. Se você quiser puxar o tema, eu sei que você tem um áudio também separado, que é importante que a gente compartilhe com os nossos ouvintes, para fortalecer o entendimento a respeito do que está acontecendo, que é uma desestruturação, pequenos passos da desestruturação do machismo que está muito impregnado nessa sociedade. Quando a gente tem índices alarmantes de matança de mulheres em todo o país e no estado do Amazonas, isso é só a ponta do iceberg. A gente tem discutido isso aqui com outros especialistas, com mulheres do movimento também, de mulheres, mas isso é a ponta do iceberg de uma sociedade que toda ela é pautada por uma violência muito grande contra as mulheres em vários ambientes. E todas nós que estamos ouvindo isso agora sabemos disso. Em maior ou menor grau temos consciência disso. A gente precisa ampliar a consciência a esse respeito dos homens, dessas estruturas, para que a gente altere de fato a realidade da vida das mulheres em sociedade. Porque não é fácil, não tem sido fácil ser mulher nessa sociedade e nós corremos riscos seríssimos de morrer pelo simples fato de sermos mulheres. Ontem teve uma votação histórica no STF, né, Rose? O Supremo Tribunal Federal, ele declarou a inconstitucionalidade, isso por unanimidade, né, da tese de legítima defesa da honra em relação aos feminicídios. Um argumento que era considerado desumano, né, machista,
que foi muito utilizado lá atrás. A gente tem um áudio para acompanhar aqui agora, falando um pouquinho sobre a argumentação que foi feita lá no STF. Então nós vamos acompanhar, vou organizar aqui rapidamente para que nós possamos acompanhar esse áudio. O discurso de justificação, a mulher vítima do feminicídio sofre sucessivas violências, primeiro contra seu corpo físico, pondo fim à sua vida. Em seguida, com o assassinato de sua reputação e um ultraje à sua memória, reduzindo sua história pessoal ao estigma da mulher indecente e traidora, como se toda sua existência somente se justificasse em razão de seus compromissos matrimoniais ou amorosos. Na pandemia, a violência contra a mulher aumentou loucamente, ensandecidamente, de uma sociedade doente que trata nós, mulheres, a todo momento tendo que provar que nós não somos parecidas aos humanos, somos igualmente humanos. E nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. Muito bem, aí as falas das ministras do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e também Carmen Lúcia. Rosiane. As duas ministras mulheres do Supremo Tribunal Federal falando a respeito dessa decisão e a importância dela num país que no ano passado registrou 1.437 casos, né, de homicídio contra as mulheres e um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior. E eles, em todos os dados que foram divulgados, Rafael, a gente viu que houve uma pequena diminuição, embora desacelerada, do caso geral de homicídios no país inteiro, mas não foi a mesma coisa quando a gente olha para homicídios de mulheres, eles aumentaram. O país que diminuiu de uma forma desacelerada, é claro, o número de homicídios é o mesmo que aumenta o número de homicídios contra as mulheres, aumenta o registro de violências domésticas. O Amazonas é o estado que mais teve aumento de registros de violência doméstica, aumentou casos de estupros contra meninas, inclusive, né, contra adolescentes, contra crianças. Então, veja, esse país é o mesmo país que tem no Congresso Nacional a tramitação de uma lei, de uma proposta de lei que reforça essa questão de uso de uma defesa da honra para homens que assassinam mulheres, que matam mulheres, como ponto final dessa violência. Muitas vezes essas mulheres já são vítimas de uma violência continuada, de vários níveis. E aí, essa legislação colocada dessa maneira, e a decisão do STF, o que eles entendem, que eu conversei inclusive com advogados que atuam no Tribunal do Júri aqui no estado do Amazonas, que não só o júri, né, o sistema judicial não pode aceitar isso como algo de defesa que vai legitimar a inocência destes assassinos. O argumento não pode ser utilizado pela defesa. Ele não pode aparecer no processo. No momento que ele apareça no processo, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público podem determinar, ou pedir, no caso do Ministério Público, a retirada deste argumento, porque eles entendem que há uma ampliação da violência contra essa mulher, mesmo após seu assassinato. Isso é interessante. Claro que ainda pode ser utilizado. Algum advogado aí, de uma forma, enfim, incompetente, descarada, pode voltar a utilizar esse argumento. No entanto, o Poder Judiciário, o próprio MP, poderão utilizar deste recurso para que retire essa questão do processo. E isso, mais uma vez, é um avanço, é mais um passo no combate a esse machismo estrutural. A própria lei, né, legitima esse tipo de violência que é algo terrível que nós estamos vivendo, uma epidemia de matança de mulheres. Isso é um dado chocante. E aí eu queria só destacar alguns argumentos que foram apresentados para além das ministras também, porque elas falam com muito domínio de conteúdo, são mulheres muito aplicadas no entendimento de desfazer essa questão do machismo, desse retrocesso em relação à sociedade brasileira, e as atuações, as falas, os votos delas sempre colocam a letra desse contexto social do Brasil, mas há outros ministros, porque foi uma questão unânime, também ratificaram esse entendimento. O primeiro voto foi do ministro Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli que já tinha se posicionado em ações anteriores.
E aí ele coloca que é algo inaceitável pela sociedade, né? Quando se coloca que a vítima supostamente feriu a honra do agressor e por isso merecia ser assassinada por uma questão de adultério. A gente precisa entender esses detalhes, por isso que eu repito aqui, Rafael. E aí o ministro Dias Toffoli defendeu que a acusação, a autoridade policial, o juízo sejam impedidos de utilizar essa tese, direto ou indiretamente, ela não deve aparecer no processo, ou qualquer argumento que possa induzir em qualquer fase processual o entendimento de que aquela vítima é culpada do seu assassinato por ter ferido a honra de um homem por ter cometido adultério. Esse é uma das linhas de que foi levado o voto do ministro Dias Toffoli, puxou toda a votação dos demais ministros que concordaram de forma unânime a respeito desse entendimento, que, mais uma vez, a gente reforça, é um passo importantíssimo, embora haja uma série de discussões que o STF, mais uma vez, legislou em função da inoperância do Poder Legislativo nessa questão, mas veja, eles colocaram ali como uma tese que não é constitucional, porque a Constituição garante que essa é uma das questões principais, né? O direito à vida é uma questão de humanidade. Quando você permite que as mulheres sejam tratadas de forma diferente na letra da lei, isso é colocar as mulheres abaixo de uma condição humana, que é o que aparece também na fala da ministra Carmen Lúcia e da ministra Rosa Weber durante os votos dela. Num contexto ainda mais geral, porque no contexto específico da morte de mulheres já é bastante agravante, os números, os índices de morte do país e as diversas formas de violência contra as mulheres, Rafael, mas num contexto mais geral, quando a gente compara o que não está acontecendo no Congresso, pelo contrário, há tramitando ali uma proposta de reforçar esse tipo de legislação, a gente pode entender que nós vivemos num momento em que a sociedade está aquela luta do mar, do rochedo contra o mar, né, como tem uma letra de uma música da MPB. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vê esse tipo de proposta no Congresso, quando a gente vê um tipo de declaração que está ocorrendo lá em São Paulo, após a chacina da atividade da atuação policial, né, teve uma morte, um assassinato de um policial, na sequência, pelo menos 14 assassinatos, o que tem virado uma rotina na atuação da polícia, não só em São Paulo, em vários outros locais do país. E a chancela de muitos discursos de autoridades, dizendo que isso é normal, que é uma ação normal, esse tipo de violência. Então você vê que nós vivemos ainda vamos viver por muito tempo um contexto social de uma força muito grande, buscando por um retrocesso ainda pior do que nós temos no país, porque os nossos dados nos colocam em muito atraso como uma sociedade civilizada, e outras instituições, outros espaços dessa sociedade atuando com uma força de avanço para a gente tirar o pé do passado e tornar, sim, essa sociedade uma sociedade mais pacífica, uma sociedade, de fato, mais humanizada. Você vê que há muitas pessoas religiosas, do ponto de vista, são tratadas conservadoras, que chancelam esse tipo de discurso, defendendo família e paz. Veja, a legislação que garante respeito e dignidade às mulheres, a legislação que garante respeito e direitos das comunidades mais pobres, e as atuações nesse sentido, são essas que defendem a paz. Essas que defendem a paz. Você acha que se Jesus Cristo estivesse aqui entre nós nesse momento, de que lado ele estaria? É só observar quem fala muito de Jesus deveria ler um pouquinho mais atento os evangelhos, porque perceberia que a atuação dele não está de acordo com essa linha mais de discursos conservadores, mas são discursos de violência, discurso de ódio, na verdade, e que consolida uma sociedade de atraso, uma sociedade que não tem nada de cristã. Até essa questão do aborto, por exemplo, que a gente tem que entrar de vez em quando, eu evito muito entrar aqui, mas você veja, é mais um dado sobre esse machismo de determinar às mulheres o que elas devem ou não devem fazer, quando elas têm que ter autonomia de decisão. Autonomia de decisão a esse respeito. Se as religiões são contra o aborto, e eu também não sou alguém que vai defender o aborto, não sou a favor do aborto, e se as pessoas não têm o nível de consciência que elas gostariam que tivessem, que está falhando, né? Quem está falhando são as atuações dos religiosos.
né? Mas não a sociedade o tempo todo pautar as mulheres o que elas devem ou não devem fazer. Eu acho muito interessante, muitos movimentos religiosos evangélicos acabam sofrendo um pouco mais a esse respeito, mas há muitos espíritas católicos que também chancelam esse tipo de linha de ódio, né, da discussão, inclusive envolvendo o aborto, e colocam isso como se fosse defesa da vida. Como defesa da vida, se há mesmas pessoas na liderança desses movimentos que defendem um presidente que deixou faltar oxigênio em Manaus, que defendem um governo, né, um governo que no momento da oferta do oxigênio por parte da embaixada americana não mobilizou nada, e do governo da Venezuela, para que esse oxigênio chegasse e deixasse, né, não deixassem, na verdade, que pessoas da família deles, dessa cidade, morressem nos hospitais. Que riu, né, das mortes. Não tem coerência nesse discurso, não tem nada de cristão, sinto muito, não vou aqui aplaudir ou fazer, né, uma média com esse tipo de conduta. Não tem nada de coerente, não é pacífico, não é cristão e não tem defesa da vida. Né, não tem defesa da vida. Tem no mínimo burrice, ignorância e muito atraso. Mas, enfim, é isso. É importante, essa importância dessa decisão ontem do Supremo Tribunal Federal no contexto da violência contra as mulheres, mas também no contexto geral do que a gente vive hoje no país. Muito bem. Está aqui a Rosiane Carvalho trazendo essa análise toda, essa reflexão. Essa é a minha opinião. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. A gente volta e retorna amanhã. Até mais. Até mais.